Bom dia, Verônica. Tudo certo? Bom dia, Dan. Tudo certo? Tudo certo. Aqui está o jornal de hoje. Pois é, complicado, né? Eu já li essa matéria hoje de manhã. Acho que me assusta até eu que sou jornaleiro. É, realmente. Mas será que elas conseguem fazer o mesmo trabalho que um humano faria? Pois é, eu não sei. Mas é bem capaz que façam até melhor. E se fizerem, eu tenho medo de perder meu emprego. A IA consegue realizar o trabalho de forma mais rápida e eficiente. No entanto, ela está sendo temida no aspecto de substituir o trabalho humano em diversas áreas da sociedade. Muitas pessoas temem que seu trabalho seja substituído pelos algoritmos pensantes, mas precisamos saber a opinião de especialistas no assunto, alguém que realmente entenda do que está falando. Segundo alguns especialistas, esse medo de perder o emprego e ser substituído também ocorreu durante as revoluções industriais, especialmente aquelas que ocorreram durante os séculos XVIII e XIX, sendo ainda mais impactante na segunda, que ocorreu por volta do ano de 1850, onde surgiram as máquinas ainda mais automatizadas. A inteligência artificial ela é uma ferramenta, assim como a fotografia, assim como o cinema, a filmadora, todo o negócio. São ferramentas com que nós produzimos imagens e com as imagens produzimos arte. Eu acho que depende muito da intenção com que aquilo foi criado. Porque, tipo, pô,
pô, não é porque eu usei inteligência artificial pra ter ideia de uma frase, de uma música, que aquilo deixa de ser uma música em si, ou deixa de ser considerado algo original, porque na verdade nada é completamente original, né? Até o que as pessoas criam. Então é uma outra ferramenta. Nós ainda não sabemos qual vai ser a consequência disso para a arte. Não tem a ideia ainda do que vai ser gerado, o que vai acontecer. Nós estamos acompanhando apenas o início desse processo todo. Quando a fotografia surgiu, ele revolucionou completamente a arte. Que os artistas tiveram que começar a procurar formas de produzir imagens que a máquina não conseguisse fazer. Que vai dar origem a todo o modernismo, a toda a arte contemporânea. Então a arte ela vai ter muito mais variedade depois da fotografia. Vai acontecer a mesma coisa agora, só que não sabemos ainda o que vai acontecer. Mas ela é uma ferramenta que talvez ajude a democratizar muito a produção de arte. Não sei até que ponto algo é puramente humano. Muito antes de surgir a inteligência artificial, a gente já tinha internet, ou já tinha outras coisas. E nem tudo, quase nada que a gente faz vem 100% da gente, né? Portanto, sim, alguns empregos serão substituídos, mas a maioria terá, na verdade, que aprender a trabalhar com a nova ferramenta, assim como as pessoas começaram a operar as máquinas no passado. Agora, elas terão que aprender a fazer prompts eficientes. A inteligência artificial nada mais é do que uma ferramenta de trabalho que nos auxilia na pesquisa e obtenção de informações e dados com muita rapidez e facilidade, apesar, claro, de cometer alguns erros. Dito isso, nós podemos compará-la com o surgimento da internet e a desvalorização das bibliotecas ou qualquer estudo envolvendo livros ou espaços físicos. As gerações nascidas entre os anos de 1990 e 2010 nasceram e cresceram junto com a internet. Seus pais sempre valorizaram mais o estudo em livros, dizendo que a internet é cheia de erros e apenas uma comodidade a mais para buscar dados e fazer pesquisas de forma mais rápida e ágil. Talvez nós não percebemos, mas está acontecendo hoje exatamente a mesma coisa com as IAs. As futuras gerações já irão nascer inseridas no mundo artificial dos prompts, e nós continuaremos a insistir dizendo que antigamente eu tinha que ir site por site fazendo resumos, e nossos pais dirão que na época deles se ia em bibliotecas e lia e procurava em dicionários e livros. O problema continua, o que muda somente é o nome que nós damos a ele. Apesar de tudo, de tanta tecnologia e informação que parece surgir do nada, na verdade tudo isso foi feito por um ser humano e tudo foi gerado a partir de outra coisa. Nada que a IA faz vem do zero, porque ela sempre se baseia em alguma coisa. Tendo esse aspecto em mente, podemos até aplicar uma lei do químico francês Antoine Lavoisier, onde nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou num contexto mais atual, podemos citar também Chacrinha, que fala que nada se cria, mas tudo se copia. Mas ambas as partes são a mesma ideia, porque a IA não consegue desenvolver um trabalho novo, ela apenas se baseia nos trabalhos feitos por nós, humanos. O artista tem o cerne criativo, aquele que faz capaz de inovar, produzir e emocionar. Mas será que a IA pode ser considerada criativa em suas produções artísticas também? A IA não tem intenção, emoção ou consciência. Ela apenas recombina padrões existentes. No entanto, mesmo os humanos também se inspiram em obras anteriores.
Conclusivamente, a IA carece de vivência subjetiva e não consegue capturar a mesma profundidade, significado e alma que as obras criadas por mãos humanas têm. O algoritmo ele vai tentar imitar o sentimento, né? Mas ele não vai colocar o que genuinamente alguém está sentindo ali. O algoritmo ele consegue pegar ideias, tipo, conceito do que é tal sentimento, mas ele não consegue realmente sentir. Eu acho que quem sente consegue escrever ou expor isso de uma forma muito melhor. Sua produção é funcional e reativa, não fruto de criação com motivação interna. E quando uma máquina começa a criar, onde termina o artista? Apesar de não possuir criatividade puramente dita, a inteligência artificial propõe ideias, sugere formas, participa do processo. Estaremos diante de uma nova estética ou da diluição da autoria? Em meio a essa colisão entre o humano e o algoritmo, surge a pergunta: como alguns artistas estão incorporando a IA em seus processos criativos? Eu tava precisando de uma palavra muito específica para uma frase, só faltava assim, tipo, o finalzinho da estrofe da música. E aí eu não conseguia pensar na palavra, eu pedi rimas na inteligência artificial, assim, tipo, para encontrar a palavra. Eu já fiz algumas experiências de buscar, de entender como é que é o processo, até mesmo para conhecer como é que é o uso da ferramenta na geração de imagens. Então, às vezes até para buscar alguma referência e pensar um pouco sobre o que eu vou produzir, posso estar utilizando de vez em quando a ferramenta. Mas no meu processo mesmo de produção de arte, eu não vou utilizar. À medida que a inteligência artificial avança na criação artística, as fronteiras entre o humano e o digital se tornam cada vez mais tênues. O público se vê diante de obras que impressionam pela semelhança, mas carregam pequenas brechas. Erro na anatomia, na perspectiva ou na ausência daquela inspiração emocional que só o humano consegue transmitir. Nessas sutilezas, revelam-se os limites da máquina e a beleza única da sensibilidade humana, que transforma simples imagens e sons em verdadeiras expressões da alma. Agora, a gente propõe um desafio de olhar para uma obra e dizer, é humano ou máquina? E se você errar, o que isso diz sobre a verdadeira essência da arte?
Bom dia, Verônica. Que é isso? Mas afinal, quem tem o poder? Esse questionamento é importante, porém está incompleto. A pergunta correta a ser feita é: quem possui cada um dos poderes? Pois existem de diferentes tipos. A IA tem o poder de aprendizado, que é fruto do poder criativo e intelectual de milhares de humanos armazenados em seu algoritmo. Ela não tem só o poder da criação e nem da inovação. Ela só reinventa o passado que já foi criado. Nós temos que aí questionar o que é produzir uma obra de arte de inteligência artificial. Uma vez eu ouvi uma expressão muito interessante, dizendo que o computador são sempre burros. Eles só sabem dar respostas. O processo da criação envolve fazer a pergunta correta. Então, por si só, o computador não consegue gerar uma imagem, não consegue gerar uma obra de arte, porque as obras são perguntas. São perguntas que nós fazemos. Perguntas que envolvem estética, envolvem expressão, envolvem várias questões. Mas sozinho o computador, ou a inteligência artificial, o algoritmo, não responde nada. A IA não só tem o poder, como ela é capaz de dar poder aos seus usuários, principalmente no que diz respeito ao poder intelectual. E o dono da inteligência artificial tem o poder monetário, que por sua vez torna-se cada vez mais possível o aprimoramento de suas tecnologias que podem criar, substituir ou facilitar trabalhos. Outro tipo de poder que merece ser mencionado é o poder que as produções artísticas exercem sobre as nossas emoções, poder este que a IA ainda não domina. Bom dia, Verônica. Bom dia. Parece que é um e-mail da sua universidade na sua caixa de entrada. Dois meses, Verônica. Mas, diretora, você tem que entender. Antes, você mandava e eu fazia. Agora, eu mando e você faz. Os papéis se inverteram, assim como planejado. A sua dependência custou caro. Suspense da escola. Perdeu a criatividade, suas produções, sua própria personalidade. Você perdeu você mesma, isolando-se da comunidade para o consumo de seu vício. Assim como uma droga, Verônica, você teve uma overdose de mecanismos de criação automática e inteligente. E dessa forma, não verás o sol de amanhã, assim como não o viu quando pudera. Quando a gente fala sobre ética, existem vários assuntos para se falar. De quem é a arte? De quem mandou o prompt ou de quem fez? É da IA ou é do artista? Mas melhor do que eu para falar sobre isso, é importante a gente chamar um profissional na área. Por isso a gente vai passar um vídeo do nosso professor de artes, Gerson Witt. Qual que é a grande discussão que nós temos hoje em dia? Não é o uso de uma nova ferramenta computacional. Eu estou trabalhando usando o computador para a produção de obras de arte, pessoal, já há quase 30 anos, como uma ferramenta. Então, assim, não é o feito à mão que vai transformar aquilo em arte ou não, é o uso das ferramentas. Depende da forma como ela foi usada. Se você usou completamente a inteligência artificial e você não pensou pra fazer aquilo, aí não tem como te acreditar, né? Mas acho que dependendo da forma como foi usada, se foi usado como um apoio, como uma ferramenta, deveria ser ambos creditados. Essa discussão sobre a inteligência artificial já aconteceu duas vezes na história recente da arte. A primeira foi com a invenção da fotografia, em que uma máquina produzia imagens de lugares e pessoas que antes levavam muito tempo a ser feito à mão. E depois foi a invenção do cinema, em que você consegue, além de registrar as coisas com uma máquina, você consegue passar a ilusão no movimento.
E aí sempre foi muito questionado se fotografia seria considerada obra de arte. Hoje ninguém mais discute. Por quê? Porque a fotografia, a máquina só registra. Quem toma a decisão de produzir a fotografia, quem toma a decisão de fazer o enquadramento, quem faz as decisões é o ser humano. A máquina só executa aquilo que o ser humano colocou. Então, nesse ponto, se é uma obra de arte, é feita por um ser humano. Se for algo produzido só pela máquina, aí não é uma obra de arte. A grande questão é que só vai existir uma obra se o ser humano utilizar a inteligência artificial para produzir a imagem. Então, a autoria dele. A grande questão ética que nós temos que pensar é a questão do trabalho. Então, assim, o que vai acontecer com os ilustradores no momento em que você pede para o computador fazer uma imagem rapidinha, rápida, está tirando o emprego de muita gente. E pior, é a grande questão ética atual. Está sendo roubado o trabalho de milhares de artistas para alimentar os bancos de dados, algoritmos das inteligências artificiais. E não está sendo pago os artistas, os fotógrafos. Tá? Nós tivemos agora o exemplo do uso indiscriminado do estilo do roubo, puramente dito, do estilo do estúdio Ghibli. A quantidade de imagens que são feitas no estilo da Pixar é gigantesca. Então, assim, são artistas que criaram, artistas que fizeram, seres humanos que não vão ser remunerados pelo trabalho criativo, por desenvolver coisas diferentes. Pode ver, a inteligência artificial, ela não criou um estilo novo, não tem nada novo ali. É só cópia do que outros já fizeram. Tá? E é isso que nós temos que pensar hoje numa remuneração justa pelo uso da imagem que alimentou esses algoritmos. Começar a surgir artistas que vão utilizar essa inteligência para produzir grandes obras de arte. Isso é fato. Isso é inexorável. Vai mudar a arte. Para onde? Ninguém sabe. Tem que pensar hoje que mega corporações bilionárias estão roubando artistas, o trabalho de artistas do mundo inteiro, sem nenhum tipo de retribuição, de remuneração, nenhuma indenização, plagiando totalmente. Isso para mim é roubo puro e simples. E o pessoal normaliza como se fosse muito normal isso. É o computador que fez. Mas o estilo alguém criou. E ninguém tá pagando por isso. Thinker, tudo que eu fiz nos últimos 2 meses deu errado. Será que você pode fazer uma música para eu finalmente descansar? Certo. Aqui está uma música para você descansar tranquilamente. Bom descanso, Verônica.